Olá, reparadores! Aqui é o Nicolas da Chiptronic e hoje vamos para o quarto vídeo da nossa série sobre a arquitetura de hardware de uma ECU diesel. Hoje vamos falar sobre o bloco de amplificação e armazenamento de tensões. Vamos entender por que algumas ECUs necessitam desse bloco, quais são os componentes responsáveis por amplificar essa energia e como são alguns testes práticos para verificarmos se esse bloco está em funcionamento. Confira! Vamos revisar os conteúdos que vimos até o momento. Nós temos numa ECU diesel 5 blocos de funcionamento. Nós já vimos o bloco de alimentação, entrada e processamento de sinais, que trabalha com sensores, comandos para atuadores, hoje é o quarto bloco, amplificação, e ainda temos comunicações. Esses 5 blocos compõem a arquitetura de hardware de uma ECU diesel. Vamos entender então por que algumas ECUs necessitam do quarto bloco de amplificação e armazenamento de tensões. Bem, a necessidade desse circuito se deve ao fato de alguns sistemas trabalharem com altas pressões de combustível, enquanto outros sistemas trabalham com baixas pressões de combustível. Por exemplo, um sistema Mercedes-Benz, sistema PLD de unidade injetora, ou um sistema Scania MS-S6-PDE. Ambos os sistemas trabalham com uma pressão de combustível relativamente baixa, se comparado, por exemplo, a um sistema common rail. Por esse fato, para a pressão de combustível no momento do disparo ser baixa, não são necessárias altas tensões para a abertura desse injetor. Por outro lado, sistemas common rail, por exemplo, como estes dois aqui à frente, esses sistemas EDC7, também os sistemas Volvo D13, já trabalham com pressões de combustível mais elevadas, portanto, necessitam de alta tensão para efetuar o disparo. Mas por que a alta tensão está envolvida com alta pressão? Uma alta pressão de combustível vai gerar uma maior resistência dentro do nosso injetor, diretamente relacionada à agulha do injetor. Essa alta pressão, aumentando então a resistência, vai exigir do sistema uma potência elétrica maior para tirar esse injetor da inércia. Então, se imaginarmos que com alta pressão, com uma carga, num sistema common rail, por exemplo, podemos ter 1.600, 1.800 bar de pressão atuando diretamente no injetor, para abrir esse injetor, para tirar ele desse momento de inércia, precisamos de uma potência elétrica maior. Potência é a unidade de medida que realiza trabalho nos diversos atuadores. E nós temos uma fórmula bem interessante que nos diz o seguinte: P de potência é igual a tensão vezes corrente. Se a potência é um trabalho entre as medidas de tensão e corrente, precisamos ter ambas as coisas, tensão e corrente, para produzir uma potência elétrica de trabalho. Agora, quanto de cada um desses valores nós precisamos? Primeiro vamos pensar o seguinte: pensando em tensão e corrente, qual dessas duas grandezas você diria que exige mais do sistema? O que exigiria mais no projeto do sistema? Fiação, chicote do veículo, módulo, componentes mais resistentes? Qual das duas grandezas, tensão ou corrente? A resposta é corrente. A corrente elétrica, quanto maior for, mais ela vai exigir do sistema. Fios com uma bitola maior, componentes mais resistentes, um hardware de uma ECU mais preparado para trabalhar com uma corrente alta. Isso acarreta em grandes custos. Portanto, os projetistas dos sistemas e dos módulos visam atingir a potência elétrica necessária, que é o resultado da equação, mantendo uma corrente mais baixa possível. Porém, se você ainda precisa produzir uma alta potência elétrica mantendo a corrente baixa, obrigatoriamente precisamos elevar qual elemento? A tensão. Assim, tendo uma tensão alta, conseguimos manter uma corrente mais baixa e ainda assim produzir uma potência elétrica necessária.
Isso responde à pergunta de por que algumas ECUs necessitam desse bloco 4 de amplificação. Então, não são todas as ECUs que possuem. Por exemplo, no sistema Mercedes e o Scania mencionado, nós não temos esse bloco. Isso é bem visível, pois ao observarmos esses hardwares, nós não vemos grandes capacitores, bobinas, transformadores de tensão. Já nos sistemas Common Rail, como por exemplo estes dois sistemas EDC7 e também no sistema Volvo D13, percebemos grandes capacitores eletrolíticos, bobinas, transformadores e amplificadores de tensão, conforme podemos ver aqui também. Então, apenas de olhar uma ECU já conseguimos perceber se ela vai usar alta tensão ou baixa tensão para efetuar o disparo de injetores ou unidades injetoras. Resumindo então essa parte da nossa aula, um sistema que trabalha com alta pressão de combustível vai precisar de uma potência elétrica maior para realizar o atracamento. E é interessante para o projetista manter uma corrente baixa. Portanto, para produzir uma potência maior mantendo uma corrente baixa, é necessário aumentar o nível de tensão. Vejamos agora alguns componentes responsáveis por realizar essa função de amplificação e armazenamento de tensões, e também um teste prático bem simples que a gente pode realizar no módulo para verificar se a parte de amplificação está funcionando adequadamente. Primeiramente, vamos entender quais são os componentes eletrônicos envolvidos com a função de amplificação de tensões e como esse processo acontece. Vamos entender o que são primeiro esses componentes que mencionamos há pouco, que apenas os módulos que possuem o bloco 4 utilizam. Nesta ECU, nós temos um banco de capacitores eletrolíticos e aqui abaixo essas duas peças azuis são indutores, bobinas, transformadores de tensão. Esta linha de capacitores eletrolíticos recebe a tensão de bateria, então é alimentado diretamente com a linha 30, 24 volts ou 12 volts, sendo que essa ECU é utilizada em 12 ou 24. Já esses dois indutores trabalham com uma tensão amplificada, que neste sistema gira em torno de 80 volts. Como essa tensão de 80 volts surge? Alguns MOSFET, que consideramos no bloco 3, no vídeo anterior desta série, são alimentados pelo banco de linha 30 dos capacitores eletrolíticos e ao ligarmos a ignição, estes MOSFET alimentados com a linha mais 30 realizam os chaveamentos e enviam para os injetores disparos de 24 volts, apenas com a linha 15 ligada, apenas com a chave ligada. Como ainda não demos a partida, os transistores individuais que determinam qual injetor deveria trabalhar e atracar no momento de injeção, ainda não estão trabalhando. Portanto, quando os MOSFET de chaveamento de mais 30 realizam esse chaveamento de 24 volts ou 12 volts para os injetores, essa tensão não é consumida pelos aterramentos da placa. Simplesmente essa tensão volta para a própria ECU e é descarregada nessas duas peças azuis, nos indutores. Como são indutores, são bobinas, ao receber os acionamentos de 24 volts, no instante seguinte eles vão para 80 volts, eles amplificam essa tensão de 24 para 80 volts. Dessa maneira, apenas ao ligar a ignição, nós já temos um circuito de carga trabalhando, preparando a ECU para a partida, onde nesta linha temos uma tensão contínua de 24 ou 12 volts da linha 30, e nesses dois indutores uma tensão já amplificada e armazenada de 80 volts. Visto que os indutores não têm a propriedade de manter a carga por muito tempo, enquanto não damos a partida, os transistores de acionamento positivo continuam realizando os chaveamentos para manter o indutor constantemente em carga, preparado para a partida. Após o momento da partida, para cada injeção de combustível, precisamos de dois acionamentos positivos. Um de alta tensão, que será usado então a energia dos indutores para abrir o injetor, para tirar ele da inércia, e acionamentos de baixa tensão, que mantêm o injetor aberto durante os tempos de injeção. Então sempre vamos ver dois níveis de tensão no momento do disparo.
um de alta tensão, que inicia o trabalho, que abre o injetor, que tira ele da inércia, e disparos de baixa tensão, que realizam de fato os tempos de injeção. Vejamos agora, com o auxílio do nosso simulador de bancada, a situação real de trabalho dessas tensões. Com o osciloscópio, vamos então analisar o sinal final do circuito de injetores, unindo a linha de alta e de baixa tensão. Primeiro vamos regular o nosso osciloscópio. Como iremos enxergar tensões amplificadas, é interessante abaixar o nosso eixo zero de tensão. Do canal 1 e do canal 2. Porém, poderemos utilizar apenas um canal nesse caso, então vou desligar aqui o canal 1, para que o canal amarelo, vai ficar um pouco melhor da gente enxergar, seja o único na tela. Os níveis de tensão vamos colocar próximo de 10 volts por divisão. Assim, contando aqui de 10 em 10 volts, teremos 80 volts dentro da nossa tela. E o tempo no momento está em 10 milissegundos. Vamos realizar a medição e verificar se esse tempo está apropriado. Vou ligar aqui o nosso simulador. Linha 30, linha 15, partida. Vou conectar o aterramento do osciloscópio, nosso terra seguro, já soldado externamente na ECU. E vamos utilizar aqui o canal para verificar o trabalho completo do circuito. O trabalho completo do circuito pode ser observado após um diodo que está na saída tanto do acionamento de baixa tensão quanto de alta tensão, onde já podemos então enxergar os dois trabalhando em conjunto, bem neste local. Vamos capturar um sinal. Perfeito. Podemos já remover a ponteira e analisar. Vejamos o sinal que temos aqui na tela do osciloscópio. Com esta regulagem já fica bem interessante de enxergarmos. Primeiro, podemos observar um pulso de tensão amplificada. É um pulso bem rápido de tensão, pois o trabalho dele é apenas a abertura do injetor, remoção do injetor da inércia, é o início dos trabalhos. E depois, os sinais de baixa tensão, que mantém o injetor aberto durante o tempo principal de injeção, realiza também pré-injeções e, se necessário, realizaria também pós-injeções. Como esse é um sistema Euro 3, temos abertura, pré-injeções e injeção principal apenas, não necessitando então de pós-injeções. Abrindo ainda mais o sinal, podemos observar o pico de tensão amplificado, que nesse sistema, começando em 0 volt, considerando 10 volts por divisão, temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 volts. Então esse é o pico máximo de tensão que nós temos, de 80 volts de abertura do injetor. Depois, o trabalho de manter o injetor aberto durante o tempo de injeção é feito com 10, 20, cerca de 26 ou 27 volts, que é a tensão de bateria. Esse é o trabalho completo do circuito de injetores deste sistema, trabalhando com alta e baixa tensão. Esse teste é importante para verificar se as linhas de amplificação estão funcionando adequadamente e se os componentes de chaveamento, os MOSFETs que utilizam alta tensão, também estão trabalhando. Se uma dessas tensões faltasse, ou a de alta ou a de baixa, seria impossível termos a injeção, pois ou teríamos acionamentos e o injetor não abriria, ou teríamos a abertura do injetor por um breve momento, mas ele não se manteria aberto para realizar os trabalhos. Então, podemos analisar se temos as duas linhas de tensão neste teste com o osciloscópio embancado. Concluímos que o bloco 4 é muito importante para uma ECU que trabalha com alta pressão de combustível no seu sistema mecânico, pois sem essa alta tensão não teríamos uma alta potência elétrica e, consequentemente, não conseguiríamos executar os trabalhos necessários.
Vimos também que amplificadores, como por exemplo um transformador ou um indutor, são os responsáveis por amplificar uma tensão base de bateria para tensões bem maiores, como 80, 90 ou até mais de 100 volts. E que grandes capacitores eletrolíticos são os responsáveis por armazenar essa energia. Vimos também que alguns componentes de chaveamento, que até consideramos no vídeo anterior, como os transistores MOSFET, são os responsáveis por tanto gerar a energia base para amplificação, quanto para usar a energia amplificada na abertura de cada momento de injeção. Esperamos que você tenha gostado de mais este vídeo e se você gostou desse conteúdo, está gostando dessa série, se inscreva no nosso canal, clique em gostei e ative as notificações para não perder nenhuma videoaula técnica. Nos vemos na próxima semana em mais um vídeo direto do Centro de Treinamentos.